Livro de Jeremias, abra comigo. Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, versículo 9. Amém? Aleluia. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. A terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição a terra chora. E os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade, e a sua força a injustiça. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão, e serão empurrados, e nele cairão. Trarei sobre eles a calamidade, no ano do seu castigo, diz o Senhor. Amém? Podem tomar o seu lugar. Eu quero estar meditando com os irmãos em cima dessa palavra de Jeremias. Eu quero que você abra o seu coração e deixe a palavra rema entrar. Nós não podemos ficar presos na palavra logos, mas deixar a palavra logos transformar em palavra viva, que é a palavra rema, a palavra de Deus. E hoje eu creio, em nome de Jesus, que Deus tem uma palavra para nós como igreja. Tem uma palavra para nossas vidas, uma palavra para restauração, uma palavra para esses tempos. Eu quero pegar com os irmãos a respeito da questão do profeta Jeremias. Um homem que foi levantado pelo Senhor, num período em Israel, para profetizar e declarar justamente o cativeiro da Babilônia. E interessante que Jeremias, todo o seu ser, toda a vida dele, é algo assim sobrenatural e de Deus. Primeiro que ele nasceu em Anatote, uma pequena cidade, mais ou menos a 5 quilômetros de Jerusalém. E essa palavra em hebraico, Anatote, quer dizer resposta de Deus. O seu nome, Jeremias, é também algo sobrenatural, a quem Deus designou. Nós vemos assim um homem chamado numa condição que hoje eu quero estar meditando com os irmãos. Interessante que o seu chamado foi um chamado assim, de uma maneira muito interessante. Começou a profetizar ainda jovem, para um profeta com 20 anos. Profetizou em Jerusalém por 40 anos. E interessante que o seu livro é o maior livro dos profetas. Dos profetas chamados, foi aquele que mais falou em nome do Senhor, registrado aqui nesses livros. Interessante também nós analisarmos que dos profetas citados no Antigo Testamento, depois de Elias, Jeremias é o mais citado, 40 vezes no Novo Testamento. Então nós vemos que é um homem que tem um chamado específico do Senhor. Eu quero estar falando a respeito de Jeremias para entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha que interessante, volta comigo lá no capítulo 1, o chamado de Jeremias. No capítulo 1, eu quero pegar com os irmãos do versículo 4 e 5. Então o início, como eu disse, começou ainda jovens,
pastor jovem com 20 anos. Sim, principalmente para aquela época e para um chamado profético, um chamado de profeta de Deus. Aqui no versículo 4 e 5 do capítulo 1, do início do seu livro, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Fala assim: as nações te dei por profeta. Eu comento sempre, eu falo aqui, a igreja até brinca comigo, eu amo os detalhes da palavra. As nações te dei por profeta. É claro que todo profeta, um profeta real, um profeta verdadeiro, que dá a palavra do Senhor e transmite a palavra do Senhor, sabemos que a palavra vem do Senhor e o nosso Deus, Ele é o alfa, o ômega, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas se você parar para analisar, Jeremias não saiu de Anatote e Jerusalém no máximo. Ele não saiu dali. E fala assim: poxa vida, mas Deus chamou e falou. Será que Deus estava enganado quando disse: as nações te chamei? Não estava, pois a palavra de Deus é sempiterna. Não estava enganado porque realmente Jeremias ficou somente ali em Jerusalém, porém a sua palavra perdurou e perdura para as nações. E eu quero colocar para vocês que a palavra de Jeremias, Deus tem me incomodado, eu tenho ministrado aqui algumas coisas a respeito dos tempos, a respeito do que vem acontecendo. E Jeremias foi chamado por Deus para estar profetizando a palavra viva de Deus, a restauração do seu povo. Foi chamado para estar ministrando o quebrantamento de coração. E eu quero dizer que essa palavra é para nós no Brasil, aqui, nesse momento. O profeta que foi chamado para as nações. E nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem. Era um homem de Deus que conhecia muito bem a palavra. Ele sabia e tinha um temor no coração com relação ao que Deus pedia para ele fazer. Foi chamado de profeta chorão, de tanto que chorou pelo seu povo. Foi chamado de profeta da calamidade, do problema, porque o que ele falava era de restauração. E hoje eu quero dizer para os irmãos e para a igreja: Jeremias, a sua palavra, a palavra de Jeremias, que é a palavra de Deus, está viva. E o nosso Deus, Ele quer e aguarda de nós como igreja uma restauração, uma mudança. Jeremias profetizou e trouxe muitos problemas para ele como profeta. Porque coisas que só aconteciam naquela época. Ele profetizava algo e havia falsos profetas que profetizavam o que o povo queria ouvir. E há diferença entre aquilo que Deus quer falar e aquilo que eu quero ouvir. E geralmente diferenças muito grandes. Jeremias não negociou palavra. Jeremias não maquiou palavra para agradar a homens. Foi chamado para profetizar e profetizou com reis, com sacerdotes. Profetizou para outros profetas falsos. Profetizou para o seu povo e para a sua nação. Não estou dizendo que é bíblico, porém, existe o Talmud que diz que o seu fim, ele foi levado junto com Baruque, vou falar quem é, seu servo, para o Egito, onde morreu apedrejado, não pelos egípcios, mas morreu apedrejado pelos próprios conterrâneos judeus israelitas. Porque aquilo que ele falava nunca agradou, mas era o que agradava o coração de Deus. E eu quero dizer para você, igreja, para todos nós, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E Deus está nos chamando a um concerto.
está nos chamando a uma restauração. E ele está dizendo: olha, há Jeremias e há outros tipos de profeta. Jeremias foi um homem de Deus, profetizou e declarou aquilo que Deus queria que fosse profetizado. Eu vou estar dando uma passagem geral, eu sei que você conhece, eu sei que você já leu o livro de Jeremias, já estudou na escola bíblica Jeremias, porém vamos relembrar algo aqui que é muito importante para nós. Vamos trazer à memória pontos importantes para entendermos os princípios de Deus para a nossa vida hoje como igreja. Porque o nosso Deus continua o mesmo. Como disse através de Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo, irmãos. Não negociou com o faraó do Egito, não negociou na época de Malaquias, nem de Jeremias, nem de Elias, nem de ninguém, e não vai negociar hoje a sua palavra e as suas sentenças. Ele, apesar de ser bondoso, amoroso, misericordioso, nós temos que lembrar que ele sempre foi e será justo. Quando Jeremias profetizou, trouxe palavras que incomodou o povo. Coisas que só aconteceram naquele tempo, mas eu quero que faz de conta assim na sua cabeça, que ao mesmo tempo que ele profetizava aquilo que Deus queria que declarasse, foi levantado falsos profetas dentro da casa do Senhor, preste atenção, dentro da casa do Senhor, e que profetizava algo que era agradável aos ouvidos. Um deles, Ananias. E eu quero hoje dizer que o tema desta palavra para as nossas vidas: você quer Jeremias ou você quer Ananias? E eu estarei explicando quem são cada um deles. Jeremias foi perseguido, jogaram na cisterna, na fossa, maltrataram, foi preso, liberto, preso de novo, porém ele nunca deixou. E como nesse trecho que acabei de ler nessa abertura, os ossos dele tremiam. Quando a palavra de Deus vinha a ele a respeito do que tinha que falar, ele falou: me sentia como um homem embriagado, como aquele que perdeu até a consciência, quando diz a respeito de fazer uma comparação com um embriagado. Mas mesmo assim, mesmo sendo homem, mesmo passando por problemas como qualquer um de nós, sentimentos, ele não foi um vice-deus nem Deus, foi Jeremias. E com toda a sua humanidade, tinha temor no coração e falou aquilo que Deus queria que falasse. Profetizou a respeito do cativeiro da Babilônia. Abriu seus lábios e declarou: olha, eu quero dizer para vocês, está vindo aí contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém, e seremos levados cativos. Não que ele quisesse isso, e não que Deus também desejasse, mas falou aquilo que Deus estava falando, e o Senhor fala conosco nessa noite. Se não houver mudanças, se não houver quebrantamento de coração, se não houver mudanças com relação a pecado, com relação a maquiar, as coisas vão acontecer. E ao mesmo tempo levantou-se outros falsos profetas, profetizando aquilo que o povo queria ouvir. E eu quero dizer para vocês, igreja, muitas vezes é difícil ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. É mais fácil darmos ouvido às coisas que tem por aí, coisas maravilhosas, olha, bonito, tudo cor-de-rosa. Só para você entender a respeito da palavra do Senhor, vai comigo no livro de Levítico, para entendermos que Jeremias sabia e conhecia da palavra. Deus usa, sim. Levanta homens e mulheres de Deus, sim. Deus capacita, sim. Porém, Ele sabe também que nos dá, e Ele espera da igreja, do seu povo, que entenda, aprenda da palavra e esteja com a palavra. E Jeremias sabia e entendia muito bem, porque dá para ver no seu livro que ele tinha um bom entendimento da palavra.
Deus faz o impossível, o sobrenatural, porém o possível e o natural é nosso. Amém, meus irmãos? Por isso tanta dificuldade em estudar a palavra, em ler a palavra, de vir à escola bíblica, de estar participando. Porque a palavra do Senhor, como diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o inimigo não quer que o povo de Deus venha a ser um povo realmente livres. Livres naquilo que Deus tem. Não é libertinagem. Olha só que interessante. Em cima do que profetizou Jeremias. Vai comigo no capítulo 26 do livro de Levítico. O capítulo 26 trata de um assunto chamado ano sabático. Eu vou falar rapidamente aqui, que diz o seguinte: quando Deus estipulou as suas leis, suas ordenanças, seus mandamentos, Ele disse ao povo: você trabalhará a terra, usará da terra, quando entrar e tomar posse da terra, trabalhará 6 anos, o 7º ano é o ano sabático, a terra descansará, e pode ficar tranquilo. Friso meu, não se preocupe, porque eu sou Deus, eu vou prover. Quando nós falamos de terra, estamos falando de trabalho. Eu imagino que muitos aqui iam gostar de uma determinada parte. Já pensou Deus chegar para você e falar assim: olha, você vai trabalhar 6 anos, e depois, o 7º ano, férias. Aí você trabalha mais 6 anos, o 7º ano, férias. Bom, mas só que o homem começou a falhar. Mas Deus também colocou as condições. E é esse ponto que eu quero pegar com você. Vai no capítulo 26, versículo 32. Vamos pegar só essa partezinha. Capítulo 26, versículo 32. Assolarei a terra, se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo descansará a terra, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. O Senhor, quando deu a questão do ano sabático, Ele também deu esse alerta. Falou: olha, se vocês falharem na questão de que vocês realmente, na ganância, no desejo desenfreado, o medo de não ser sustentado, a falta de confiança no Deus de Israel, e vocês não deixarem a terra descansar no 7º ano, eu farei com que os inimigos desembainhem a espada e venham atrás de vocês, e vocês serão levados cativos, porque se vocês não deixaram a terra descansar, eu arrancarei vocês da terra. Estou falando aqui numa linguagem coloquial. Arrancarei vocês, e vocês ficarão cativos enquanto a terra descansa. Se vocês não me ouvirem, acontecerá isso. E Jeremias sabia muito bem e conhecia a palavra do Senhor, e foi em cima dessa sentença que Deus falou com ele. E se você pegar e analisar o contexto histórico, desde que o povo pediu um rei, e fazendo jus ao pedido do Senhor, mesmo sendo ali uma vontade permissiva de Deus, falou: vocês querem um rei? Te darei um rei. E a partir do começo, desde Saul até agora, até esse ponto do rei Ezequias, eles esqueceram do descanso da terra. A ganância, aquela questão de trabalhar, como eu disse aqui, a falta de confiança no Senhor, e achar que Deus está fechando os olhos. E aqui vem algo que eu quero dizer para vocês, igreja. Deus é um Deus paciente. Ele aguarda, Ele manda profetas, Ele diz, Ele chama.
mas ele fica aguardando e esperando. Mas não confunda isso com impunidade. E coisas que só aconteceu naquele tempo. Não aconteceu nada. Então Deus está comigo. Passou mais 6 anos, no 7º, vamos trabalhar. Não aconteceu nada no 7º ano para trás, então não vai acontecer nada. Não aconteceu nada de novo, vamos tocar o barco. Não aconteceu nada de novo. E Deus mandando os profetas, mandando homens, mandando esclarecer, falando, olha, a minha palavra é uma só. E quando Deus diz, meu irmão, pecado é pecado, falta é falta. Amém, igreja? Eu estou só colocando aqui a questão do que estava acontecendo. E atrás das falhas, como diz o próprio Davi no Salmo 42, um abismo chama outro abismo, uma queda chama outra queda. E o homem foi se contaminando, o seu povo foi se contaminando. Foram ali fazendo bestialidades em cima da palavra do Senhor. Foi fazendo tudo aquilo que Deus abominava. Até que chegou o momento, 490 anos. 490 anos se passaram, de Saul até o rei Ezequias. E ele fala, cansei. Jeremias, aplicarei a sentença. Aplicarei o juízo. Se você pegar 490 anos, dividir por 7, dá 70. Fala para o povo que o meu povo será levado 70 anos. Será 70 anos para a terra descansar. Já que não me obedeceram, já que não fizeram. E atrás disso, contaminaram o templo, contaminaram todas as coisas. E estão fazendo algo abominável aos meus olhos. E como nós lemos nessa passagem, profetas que não levantei, estão dizendo que foram levantados em meu nome. Falam aquilo que eu não mandei falar. Coisa que só acontecia naquele tempo. E Jeremias, em cima desta sentença, chegou para o povo e falou o que Deus mandou falar. E ele falou com reis, falou com profetas, falou com sacerdote, com falsos profetas, não teve medo nem receio. E como eu disse aqui, foi perseguido, foi caluniado, foi sentenciado, mas ele continuou firme naquilo que Deus tinha. Não negociou a palavra de Deus. Não quis falar para agradar homens, mesmo sendo homem. Olha só uma das coisinhas, vai comigo, só para a gente entender quem era Jeremias. Capítulo 20, volta lá no livro de Jeremias. Só pegar essa partezinha. Eu sei que vocês conhecem, já estudaram, já leram, mas só relembrando. Capítulo 20. Passur, filho de Imer, o sacerdote, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. O que Jeremias profetizou? Depois você volta um pouquinho e vê o que ele falou a respeito de Tofete, a respeito das casas, a respeito do que Deus iria fazer. E o sacerdote não gostou dessas profecias. Versículo 2: feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Passur tirou-o do cepo, disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome de Passur, mas de Magor-Missabib, que quer dizer aquele que carrega todas as feridas da terra. Versículo 4: pois assim diz o Senhor: farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos. Esses cairão a espadas de seus inimigos, e os teus olhos verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará preso à Babilônia e ferirá-los à espada. Amém, meus irmãos? Primeiro ele profetizou a respeito das casas, a respeito do que estava acontecendo. O sacerdote não gostou, pegou ele e pôs no pau. Deixa ele passar um dia lá, vamos ver se ele não vai profetizar coisa boa. A hora, no outro dia de manhã, quando tirou ele, ele voltou e falou assim: olha, eu quero dizer o seguinte, continuo com a minha profecia que disse lá, e digo mais, se prepara, porque a espada do inimigo virá contra você, e contra todos os teus, e contra todos aqueles que estarão contigo. Os babilônios estão a portas. Já pensou um negócio desse, meu filho? Você profetiza, o cara não gosta, prende você, a hora que solta. Então vou aproveitar a chance e vou te dizer mais alguma coisa. Mas ele era homem como qualquer um de nós. Vamos um pouquinho mais para frente, olha só que interessante. Versículo 7.
Iludisse-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte fosses do que eu e prevalecesse. Sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim. Coisa que só acontecia com Jeremias. O povo está zombando de mim, Senhor. Homem, ser humano, tinha alma, tinha sentimentos, como qualquer um de nós. Senhor, olha, eu estou perdendo, eu não aguento mais. Olha, eu estou profetizando aquilo que o Senhor pediu para profetizar. Só que o que está acontecendo, Senhor? Estão só falando de mim aí nas redes sociais. Estão fazendo grupinho, coisa que só acontecia naquele tempo. Grupinho no WhatsApp para ficar falando daquilo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em teu nome, não estou aguentando mais. Versículo 8. Sempre que falo, grito, proclamando violência e destruição. Pelo que se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, um ludíbrio do dia todo. Versículo 9. Mas se eu disser, não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. A sua palavra me é no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado em contê-lo, mas não posso mais. Mesmo sendo humano, mesmo na sua fraqueza, mostrando aqui que Jeremias era homem como qualquer um de nós. E ele ali, nesse momento, vamos pôr assim, deu aquela titubeada, falou assim, eu não aguento mais, o Senhor está mandando falar só coisas aqui, que é só chapuletada, e o povo está só vindo atrás de mim, eu não aguento mais, eu estou sendo ridicularizado, eu estou apanhando, estão fazendo isso e aquilo comigo, não consigo nem sair de casa. Mas ao mesmo tempo ele falou, mas a sua palavra arde como fogo dentro de mim, e eu não consigo contê-la. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Jeremias era homem de Deus, e ele falava aquilo que Deus queria que falasse. Assim como o Senhor está pedindo para falar à igreja. Pecado continua sendo pecado, falta continua sendo falta. E ele não quer que fique encobrindo coisas dentro da igreja. Ele quer que venha a ser tratado. Não que Deus quisesse que o inimigo invadisse. Mas eu quero dizer o seguinte. Quando vem de Deus, meu filho, a maior profecia é a palavra. Guarda no seu coração uma coisa. Quando Deus precisa levantar um profeta, um homem, uma mulher de Deus para falar, não é para falar bênção. É para falar juízo. Guarda no seu coração. Aquelas profecias, filhinho meu, amorzinho querido, eis que te digo, pode continuar assim. Eis que te falo, pode sim fazer isso ou aquilo. Eis que digo, você é o amor de criatura. Meu irmão, quando vem com muita doçura, a palavra de Deus, a palavra de Jeová, meu irmão, é palavra de juízo. Se Deus precisa levantar, e Ele levanta, nem que seja uma vaca, nem que seja um burrico. Gente, pare um pouquinho para analisar. Olha a situação de Balaão, se dito profeta. O burro precisou falar com ele. Não está vendo o anjo aí, meu filho? Presta atenção. Deus usa o que for preciso. Mas quando Ele usa profetas de Deus, meu irmão, geralmente é para chacoalhar, para fazer entender que Ele é justo. Amém, meus irmãos? E vamos só entender alguns princípios aqui. Vamos um pouquinho mais para frente. Então olha a questão de Passur. Agora vamos aqui entender mais um pouco. Ele vem, ele profetiza, ele fala a respeito dos 70 anos. Ele fala a respeito daquilo que Deus tinha, fala do exílio, e vamos um pouquinho mais para frente. Eu quero que você venha entender esses princípios de Deus. Aquilo que vem, e Deus levanta agora um falso profeta, Ananias. Capítulo 28 do livro de Jeremias. Coisa que só acontecia naquele tempo. Levanta diante de outros falsos profetas que profetizavam aquilo que eles queriam. Olha só que interessante. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º do mês de Ananias, filho de Azur, o profeta Gibeon me disse na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos,
o Deus de Israel. Eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer de volta a esse lugar os utensílios da casa do Senhor, e desse lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos do exílio de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer desse lugar, e diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Vamos entender esse princípio. O povo estava ali e culpando Jeremias de que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha invadido Israel, já tinha levado cativo o povo do norte, agora o povo do sul, uma grande maioria é levado cativo, e estão culpando Jeremias e que a culpa é dele. Aí, você fica profetizando coisa aí que não deve. Olha o que aconteceu. Agora levanta Ananias, um falso profeta, e levanta com aquela voz de profeta: eis que diz o Senhor, 2 anos estarão todos de volta aqui. 2 anos estarão aqui de volta. E Jeremias tinha profetizado que ficariam 70 anos. Quem vocês acham que o povo apoiou? Jeremias ou Ananias? E eu quero dizer para você, igreja, tome muito cuidado, porque palavras duras, palavras que nos incomodam, muitas vezes sim são palavras do Senhor. E eu procuro Ananias por aí, eu procuro aqueles que agradam meu ouvido. Para que 70 anos se tem um falando que há 2? Para que eu tenho que mudar isso se tem outro falando que não tem problema? Para que eu tenho que atender e ver que realmente determinadas coisas Deus não muda e não jamais vai mudar, que pecado é pecado, e outro dizendo que não é pecado, não é assim não, você pode sim. Um dizendo que olha, Deus disse, e continua a afirmar que aquele que Deus uniu, homem nenhum separará. E outro fala, não, pode sim, muda lá, cansou, troca, não tem problema não, Deus é bom. Você acha que um Deus bondoso vai fazer isso com você? Aí vem aquelas palavras melosas de profetas Ananias. Você tem o direito de ser feliz, como eu citei hoje de manhã na escola bíblica. Você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de escolher. E Deus fala: eis que tem a morte e a vida. Eu aconselho ir para a vida. Mas você escolhe. Eis que tem bênçãos e maldições. Eu aconselho a bênção, mas você escolhe. Amém, igreja? E olha só que interessante. Versículo 6. Amém? Vocês estão acordados aí? Disse Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor, todos os utensílios da Babilônia nesse lugar. Entretanto, ouve essa palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo esse povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal, peste contra as muitas terras, grandes reinos. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desses profetas, será conhecido como profeta na verdade enviado pelo Senhor. Então Ananias, o profeta, tomou o canzil, amém? Aquilo que pôs, e quando ele profetizou isso, Jeremias estava com uma canga, um canzil no ombro, que Deus mandou ele falar: olha, vocês serão levados dessa maneira. Então Ananias, o profeta, tomou o canzil do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E disse Ananias aos olhos de todo o povo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completos, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, foi embora. Olha que interessante. Jeremias vira para aquele profeta Ananias e fala: é isso que está profetizando? E chama todo o povo e fala assim: olha, eu continuo a profetizar. Eu vou dizer aqui numa palavra em linguagem coloquial: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, povo.
Preste atenção, entendam quando um profeta de Deus fala. Quando um profeta de Deus fala, as coisas acontecem na íntegra. Amém, meus irmãos? Guarda no seu coração isso. Palavra de Deus proferidas. Existem profetas hoje? Existe. E quando um profeta fala, as coisas acontecem na íntegra. Não precisa adaptar, não precisa mudar. Ele está falando o seguinte, resumindo aqui: olha, eu disse 70 anos. Ele está dizendo que há 2? Então preste muita atenção. Preste atenção nos profetas que já passaram. Entendam os princípios de Deus. E o que acontece? Deus não vai contra a sua própria palavra. Eu profetizei em cima do que está no livro de Levítico, porque Deus pediu para que eu fizesse-os entender. São 70 anos, porque foram 490 anos que não deixaram a terra descansar. Se está dizendo que há 2, então, amém. E como diz o ditado, ele terminou a sua palavra, fui. Porque ele sabia que ia esquentar. Mas Jeremias mal saiu da cidade. Esse Deus falou com ele. Olha só que interessante. Versículo 12. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o canzil sobre o pescoço do profeta Jeremias. Ele chegou e falou assim: Jeremias, volta. Ai, Senhor, estou cansado. Hoje foi um dia cansativo, foi puxado hoje. Você não viu o povo lá aplaudindo Ananias? E eu falei aquilo que o Senhor mandou falar. Volta. Eu friso o meu, tá, gente? Eu não vou voltar. No meio daquele povo, deu um trabalhão para sair de lá. Eles queriam me linchar. Volta, Jeremias. Tá bom, voltar para quê, Senhor? Olha só que interessante. Versículo 13. Vai e diz a Ananias: assim diz o Senhor, canzil de madeira quebraste, mas em vez dele terás canzil de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão. Até os animais do campo lhe darei. Então disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Só uma pausa. Eu amo os detalhes da palavra. Então disse o Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Mas se você pegar no original hebraico, gente, é interessantíssimo. Ele diz o seguinte: há 2 palavras de profetas no original hebraico. Uma que é profeta verdadeiro, aquele do Deus único e verdadeiro. E o outro profeta que é falso. E ele diz, assim diz Jeremias, o profeta verdadeiro de Deus, a Ananias, aquele que quer agradar o povo. Ouve, Ananias, o Senhor não te enviou, mas fizesse com que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eu te lançarei sobre a face da terra, e esse ano morrerá, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Deus pede para Jeremias voltar lá e falar: olha, diz para esse homem, eu não mandei profetizar isso. E muitos estão profetizando, estão falando coisas. Essas teologias hoje que existe aí, essa teologia da graça, não tem problema. Você pode pecar, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você acha que um Deus bom vai ficar bravo com você? Pode largar a casa de novo. Pode sim ter relação sexual antes do casamento, não tem problema. Deus é bom, as coisas mudaram. Nós estamos no século 21. Meus irmãos, para Deus não existe século 21. Ele é sempiterno, a palavra dele sempre foi a mesma e será sempre. O século 21, 22, 23, quantos séculos vier para frente, até que ele volte, a palavra é a mesma. Mas muitos querem ouvir Ananias ao invés de Jeremias. Muitos querem seguir. Deus falou, volta lá. E diz para ele, quebrou? Quebrou a canga de madeira? Então fala para ele que eu vou botar uma de ferro agora. Quero ver ele quebrar. E fala para ele que será levado sim, como eu disse.
70 anos. E agora eu vou dizer mais, porque até então, até esse ponto, Nabucodonosor tinha levado somente uma parte da população. Ele tinha levado somente os jovens, aqueles que seriam úteis para o trabalho escravo. Ficou ali as mulheres, as crianças, as coisas. Ele deu uma olhada assim, eu imagino, se fosse hoje, né? Ah, você vai, você fica, você vai, não sei o quê. Teve uns que deu uma despertinha. Não adianta tossir não, você vai. Você vai, você fica, você parou ali. E até então, aí Deus fala o seguinte, fala para ele, que são 70 anos, porque quem determinou isso fui eu. Quem falou que viria a espada do inimigo fui eu. E eu sou Deus, eu sou justo. E agora fala o seguinte, fala para ele que o tempo dele acabou, esgotou. E diz também que agora vai Nabucodonosor voltar e vai levar o resto tudo. E vai levar até os animais, vai levar tudo que tiver lá, para mostrar que eu sou Deus. Meus irmãos, não brinque com Deus. Tem muita gente brincando. Tem muita gente achando, como aquele povo achado, coisa que era só aquele tempo, que a longanimidade de Deus é impunidade. Ai, eu fiz uma coisa contrária à palavra do Senhor, não me aconteceu nada. Aquilo que acho que estão pregando na igreja é tudo mentirinha. Eu tenho falado mal das pessoas, não tem me acontecido nada. É tudo mentirinha. Deus é bom. E essas coisas que estão falando por aí nessa teologia demoníaca de Ananias, essa teologia furada da graça que só traz desgraça. O nosso Deus continua o mesmo, meu irmão. Ele foi o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Ele sempre foi justo e será justo. Ele sempre agiu e agirá. E eu fico perplexo em ver que tem gente agradando, tem gente ouvindo, e é muito gostoso ouvir. Nessa era do YouTube, muitos estão aí colocando, todo mundo virou teólogo. O camarada fala umas pataquadas lá, todo mundo aplaude. Meus irmãos, é fácil você chegar na internet e gravar um vídeo e colocar lá. Eu quero ver você falar face a face e cobrar a mudança. É muito fácil você falar algo A, B, C, que agrada esse ou aquele. É muito fácil eu seguir um pastor de internet, um Ananias na internet, em que eu não tenho compromisso nenhum. Se eu quiser eu vou, se eu não quiser eu não vou, se eu quiser eu ouço, amanhã eu desligo. Do que um que está junto com você no teu pé e falando, olha, isso não é mudança. O nosso Deus é o mesmo. Pecado é pecado. Adultério é adultério. Os adúlteros não entrarão no reino do céu, ponto final. Mentira é mentira. Os mentirosos são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. E falar, e ensinar, e cobrar, e ir atrás, e te ligar a hora que cai o beicinho. É bonito cantar que o nosso Deus é maravilhoso, há 100 ovelhas, deixa 99 e vai atrás de uma. E a hora que ele vai atrás da uma que é você, você dá coice, morde, chifra. Eu prefiro Ananias que não vem atrás de mim. Eu prefiro Ananias que me deixa em paz. Que profeta você quer? Jeremias ou Ananias? Você quer palavras doces que tudo pode? Presta atenção. Vou repetir aqui, versículo 15, parte B. O Senhor não te enviou, mas fizesse que esse povo confiasse em mentiras. Hoje muitos falsos profetas estão fazendo o povo confiar em mentiras. Estão fazendo o povo confiar em mentiras, achando que não tem problema nenhum. E isso tem contaminado como contaminava aquele tempo. Tem contaminado tudo aquilo que Deus tem colocado. E achando que não ia ter problema nenhum, porque tem Ananias falando. Porque tem Ananias dizendo algo que agrada. E uma das questões é falta de conhecimento da palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque bastaria
um pouquinho de conhecimento da palavra, para entender que no livro de Levítico dizia 1 ano de exílio para cada 1 ano em que não deixou a terra descansar. Só essa parte. Pois tem outras, eu não vou nem entrar aqui, porque senão nós vamos demorar muito com essa palavra hoje. Mas o povo não conhece, não sabe. Aquele tempo, só aquele tempo, ficava só atrás desse aqui, no YouTube, esse aqui. Aí esse fala o que eu quero. Ai, esse aqui fala que dízimo não existe. Ai, que maravilha, é esse mesmo que eu quero. Ai, esse Ananias é joia. Aquele ali fala que tem que entregar o dízimo, mas para quê? Ai, esse aqui diz isso que me agrada, então é esse que eu quero. Porque se tivesse um pouquinho de conhecimento da palavra, se tivesse um pouquinho de conhecimento de estudo da palavra, iria entender que não era 2 anos, era 70. Que Deus não negocia, Ele não muda. Amém, meus irmãos? Mas foram ludibriados, enganados, assim como hoje o diabo tem feito a mesma coisa, ludibriando, enganando. Não se preocupe, não vai acontecer nada com você. E confundindo a longanimidade de Deus com bondade infinita de Deus. Não, nosso Deus é longânimo. Nosso Deus, Ele aguarda, Ele espera. Meu irmão, se você tem feito pecados, coisas erradas, e não tem confessado, e não tem se arrependido diante de Deus, não se iluda. A cobrança vem. Não se iluda. Ai, não aconteceu nada. É a mesma coisa, sabe aqueles que brincam de roleta russa? Com revólver. Há esse tempo atrás aí, aqui em Franca, pegaram uns jovens aí brincando de roleta russa de madrugada nos cruzamentos. Você vai passar a avenida correndo. Roleta russa. Aí não aconteceu nada, que maravilha, não acontece nada, mas sabe o que é bom? É interessante. Vamos brincar de novo? Vamos. Ai, que interessante, não aconteceu nada. 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez. De repente, teve um jovem que ficou tetraplégico. Aí foi Deus que é ruim. É Deus que não presta. É Deus que faz isso. O Senhor está falando uma coisa, meu irmão, e é para todos nós. Não confunda a paciência de Deus, a longanimidade de Deus com impunidade. Não existe impunidade com Deus. Ele sempre foi justo e sempre será. Onde estão os jovens da igreja com relação ao conhecimento da palavra? Onde estão os jovens da igreja com relação a aprender a palavra? Eu estou muito preocupado. Eu falo para vocês, nunca vi uma geração de jovens tão apáticos. Uma geração de jovens que não quer aprender nada. Uma geração de jovens achando que a vida é só lero-lero. Não quer aprender a trabalhar, não quer aprender a fazer nada, não quer aprender a palavra, não quer coisa nenhuma, achando que as coisas vão ser sempre belezinha, maravilha e tal. Onde estarão? Onde estarão esses jovens? Cadê os homens e mulheres de amanhã que estarão ensinando a palavra? Ah, pastor, amanhã Jesus já voltou. Meu filho, quem falou? Pode ser que sim, pode ser que volte esta noite, ou pode ser que passe mais um século. Quem vai pregar para a próxima geração? Com esses jovens apáticos hoje em dia, que não quer ter um mínima vontade de aprender. E depois ainda bate no peito querendo ser profetas de Deus. Ainda bate no peito porque viu na internet não sei o que lá e acha que já é doutor naquele assunto. Hoje em dia todo mundo é doutor. A pessoa quer fazer uma... Entra lá, Google, como fazer uma casa? Todo mundo é engenheiro civil. Ah, eu quero consertar um carro, entra no Google. Google, como que é? Todo mundo é mecânico. Espirrou, fez não sei o que, entra no Google. Google. Está com uma dor assim, o olho pisca, não sei que jeito, a boca está torta, o que é? Aí todo mundo é médico e sai receitando. Hora que fala de pecado, todo mundo entra no Google, todo mundo sabe todas as coisas. Cadê o acompanhamento? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Existem escolas de profeta, existiram escolas de profeta. Digo para vocês e continuo a afirmar. Nós cremos sim no sobrenatural de Deus, no Espírito Santo do Senhor, cremos sim. Mas eu quero dizer para vocês, Elias teve Eliseu, Eliseu teve Geazi, Jeremias teve Baruque. Aquela questão de deitar água na mão do profeta, como diz a palavra,
O que é deitar água na mão do profeta? É estar junto com aqueles, é estar junto com aquele que conhece, é aprender, falar, me ensina aí. Eu sei que Deus pode fazer, eu sei que a unção de Eliseu foi dobrada em relação a Elias, porém, antes de ter a unção dobrada, ele caminhou com Elias. Eu sei que Geazi deixou-se levar e contaminar por negociações humanas, mas caminhou com Eliseu. Eu sei que Baruque acompanhou Jeremias e foi junto com ele levado ao cativo, e não abriu mão. Onde está essa geração de que eu quero ficar junto, eu quero deitar água na mão do profeta? Deitar água na mão do profeta e estar junto com ele não é querer deixar lá em cima, mas entender os princípios de Deus, que tem coisas que eu aprendo, tem coisas que vão ser do conhecimento quando eu caminho junto. E ninguém quer caminhar junto. O camarada nem entrou no bonde. A gente falava, já quer sentar na janelinha. Agora não é assim. Entra no bonde, já quer dirigir. Sai para lá, esse lugar é meu. Não vamos falar bonde, né? Vamos falar ônibus. O camarada hoje, não dá. Antes ele falava assim, entrou agora no ônibus, já quer sentar na janelinha. Agora não, entra no ônibus agora, acabou de entrar, acabou de pisar, subiu a escadinha. Sai daí, meu filho, agora quem vai dirigir esse negócio sou eu. Eu já aprendi na internet. Pisa na embreagem, engata a primeira, tira o pé e manda ver, acelera do outro lado. Depois acontece o que aconteceu hoje aqui, um carro entrou aqui, por Deus, que não entra na igreja, não entra hoje de tarde. Levou uma arvorinha ali plantada. E está dessa maneira. Onde estão os jovens? Onde estão os mais velhos em ensinar os jovens? Onde está o desejo ardente pela palavra de Deus? Onde está a questão de que eu preciso de Deus, eu preciso da igreja, das pessoas? Como foi dito aqui, o Ricardo falou a respeito do egoísmo. Hoje a gente olha somente o próprio umbigo. Eu sei, eu faço, eu conheço, eu sou. O eu sou é outro, gente. O eu sou é que nos capacita. E eu faço a pergunta para a igreja: você quer Jeremias ou quer Ananias? Você quer entender os princípios do Senhor? Ou você quer as facilidades enganosas dos falsos profetas? Profeta não é só aquele que traz oráculos do Senhor. Profeta é todo aquele que fala da palavra do Senhor, aquilo que Deus quer que fale. Jeremias ou Ananias? Fica em pé, em nome do Senhor. Que Deus possa mover no nosso coração. Faça-nos entender que o nosso Deus é um Deus justo. Que faça-nos entender que os seus princípios são imutáveis. Amém, igreja? Que faça-nos entender que Ele é misericordioso, longânimo, mas é justo. Que faça-nos entender que no tempo de Deus, pastor, a justiça de Deus virá no grande julgamento do trono branco. Eu quero dizer para vocês, meu Deus, é Deus que sabe. Eu não vou pegar agora, porque não dá tempo. Mas eu mostro para vocês na palavra que há justiça de Deus para o tempo presente. E há justiça de Deus para o final dos tempos. E não somos nós que sabemos, porque isso cabe a Ele. Estou dizendo aqui para que você também não fique querendo determinar para Deus o que Ele deve fazer. Quando fala da nossa sogra, manda a justiça a Deus. Hoje,
dormirá e não levantará. Mas quando é outras coisas, eu quero deixar para a eternidade. Quer lá, quer hoje aqui. O nosso Deus é justo. O mesmo Deus que falou com Jeremias é o mesmo Deus que fala conosco hoje, igreja. Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, move, Senhor, nas nossas vidas. Tira de